Paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical pela editora Betel. Nesta semana, lição de número 9, que vai falar sobre a importância e a relevância da contribuição para pregação, crescimento e desenvolvimento da igreja. Vamos falar sobre dinheiro, e não só isso, os assuntos periféricos a dinheiro também. Antes de iniciar essa aula, eu vou pedir para que você deixe seu like, porque isso ajuda pra caramba a distribuir o nosso conteúdo. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização, tá certo? Antes de começar a aula, vou dizer que, se você já percebeu, minha voz está cansada pra caramba, eu tô com o corpo cansado. Essa semana foi uma batida muito forte, porque na quarta-feira, dia 21 de agosto, nasceu meu filho Thomas, e ele já está aqui comigo. Tivemos ele em Niterói, no Rio de Janeiro, então uma viagem de quase 1h30, quase 2 horas aí, e arrumando a casa, desfazendo mala, mas está tudo bem, graças a Deus. O Senhor tem tido misericórdia da minha família e tem cuidado muito bem da gente. Somos eternamente gratos, tá bom? Essa lição 9 será ministrada aí na sua igreja no dia 1º de setembro, tá bom? É o primeiro domingo de setembro. Então vamos em frente, sem mais enrolação. Texto áureo vai dizer o seguinte: honra o Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9. O livro de Provérbios é um livro que traz pra gente reflexões, e além dessas reflexões, ele tem textos de causa e efeito. Então, quando a gente faz determinada coisa, a gente vai ter um resultado. Quando a gente faz a outra coisa de outro jeito, a gente vai ter um outro resultado. O texto de Provérbios fala que o homem sábio faz determinada coisa e o insensato faz outra coisa. Todo texto de Provérbios é assim. Então, a revista ela traz o 9 e fala para que nós honremos o Senhor com a fazenda e com as primícias, mas somente no 10 a gente vai ter o resultado dessa honra. E diz o seguinte: e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quer dizer, os celeiros vão ficar cheios, né? E os lagares, que é aquele lugar, se você der uma rápida pesquisa no Google, que o pessoal pisa o vinho, né? Ali é o lagar. Transbordarão de vinho. Quer dizer, há uma prosperidade para aqueles que honram os senhores, o Senhor com a sua posse e com a sua renda, tá? A gente vai falar sobre isso. A nossa revista, na verdade aplicada, diz o seguinte: cada membro de uma igreja local é responsável pelo sustento e pela manutenção do templo e das atividades, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas conforme a palavra de Deus. A igreja, ela não se sustenta por uma ONG, ela não se sustenta com a ajuda do Estado, do governo, não. A igreja, o trabalho de uma igreja, ele é gerido, ele funciona através dos dízimos e das ofertas das pessoas que são fiéis àquela obra. Na maioria das vezes, membros, né? A igreja ela recebe visitantes, pessoas de outras igrejas também, de outras denominações, com outro entendimento teológico, até pessoas que não são cristãs, né? Que também ofertam, mas o seu maior quantitativo de arrecadação é sim dos seus membros, aqueles que entenderam o sacrifício de Cristo e aqueles que entenderam que ser membro é fazer parte de um corpo, e fazer parte de um corpo, a responsabilidade, essa é uma delas, tá? Objetivos da lição: ensinar o valor da contribuição financeira, expor que somos mordomos do que Deus nos dá e falar que Deus nos abençoa para abençoar os outros. No texto de referência temos 2 Coríntios 8, que fala o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente,
pedindo-nos com muito rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui o texto de 2 Coríntios, escrito por Paulo, vai dizer que Paulo narra que havia ali uma necessidade, a igreja se prontificou primeiro com a obra, né? Como diz lá no 5, fizemos não só como esperávamos, deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, seríamos os domésticos da fé. A igreja, ela, além de ser sustentada pelos seus fiéis, ela ajuda outras pessoas. Não só os domésticos da fé, que são nossos irmãos em Cristo, que congregam no mesmo lugar, mas também aqueles que não são, né? A igreja tem esse papel social, essa função social de ajudar os menos abastados, tá bom? Introdução vai dizer o seguinte: ao praticarmos a contribuição de acordo com a orientação bíblica, estaremos honrando o nome do Senhor e sendo um canal de bênçãos para a promoção do seu reino. Então, a gente promove o reino de Deus quando a gente pratica as nossas contribuições de acordo com o que são orientados. Vamos falar sobre dízimo, vamos falar sobre ofertas e também rapidamente sobre donativos, né? Sobre uma forma de ajudar terceiros, sejam os domésticos da fé, sejam os missionários, sejam pessoas que realmente estão necessitadas. A generosidade do cristão é uma marca que deveria estar muito latente no seu dia a dia. Primeiro ponto, temos a contribuição à luz da Bíblia. Diz o seguinte, o primeiro ponto: as Sagradas Escrituras têm muito a nos ensinar sobre a contribuição financeira. Contribuir não é uma questão meramente material, mas espiritual, pois revela a nossa fé e gratidão a Deus e o compromisso com o seu reino. Contribuir com o reino de Deus, ele está muito distante de valores, está muito distante de que só deve contribuir aqueles que têm muito, aqueles que têm sobrando. Vamos ver que contribuição é uma questão que foge do material e deságua no espiritual, pois temos ciência que devemos contribuir e contribuir com alegria para a obra do Senhor, não só para a obra, mas com outras pessoas, né? E aqui vai dizer sobre um revelar do nosso caráter de gratidão e também de compromisso com o reino de Deus. Trouxe um texto aqui de Atos 4, que tem uma grafia interessante. Diz o seguinte: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que traziam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha que texto interessante. Primeiro vai dizer que não havia necessitado entre eles. E aí, logo em seguida, ele vai dar o motivo. Não havia necessitado entre eles porque os nossos irmãos mais abastados vendiam as suas posses, terras ou casas, e vendendo, depositavam esses valores aos pés dos apóstolos. E aí, com esses valores, era feita a distribuição à medida da necessidade que os santos tinham. Mas aqui o que eu acho interessante era depositavam aos pés. Isso era algo que era feito, né? Eram ofertados valores e os valores ficavam... Era pisado, né? Aquilo era pisado para dizer que o dinheiro não era senhor daquelas pessoas. Que não havia nenhum apego pelo dinheiro. Era uma forma de dizer assim, olha, o dinheiro é o meu servo, não o meu senhor. Cristo, numa outra passagem, diz que é impossível servir a dois senhores. E o outro, a qual ele chama de senhor, é Mamon, que é o dinheiro. Tá? Interessante isso. 1.1. Um ato de fé diz o seguinte: a Bíblia diz que andamos por fé e não por vista, pois o justo viverá pela fé. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. A oferta de Abel foi excelente porque foi feita pela fé. Embora a viúva pobre tenha ofertado 2 moedinhas de pouco valor, agradou a Cristo porque o fez com fé. Entregando tudo o que tinha, por isso Cristo a elogiou, dizendo que ela havia ofertado mais do que os outros.
Portanto, a contribuição não está relacionada com o valor que a pessoa oferta, mas quanto à fé que tem no coração. Cristo se agrada de nossas ofertas, quando vê nelas sementes de fé. Guarde isso aqui, sementes de fé. Não sei se na sua igreja, mas em alguns envelopinhos de dízimo, de oferta, fala que é uma semente, né? Quando nós ofertamos ou quando nós dizimamos, estamos ali semeando. Semeando algo que o próprio Senhor falou para que nós fizéssemos. Sustentássemos a obra. Então, a viúva deu 2 moedinhas e às vezes a gente fica até com pena de determinadas pessoas na igreja que ofertam, que dizimam e falam assim, rapaz, mas aquele irmão, aquela irmã, ela não tem dinheiro e está dando dinheiro na igreja. Meu amigo, é a fé dela. O Senhor cuida dela. Há uma passagem que fala que tipo de pessoa o filho pedindo pão, a pessoa daria pedra, ou pedindo peixe, daria serpente. Quer dizer, se nós que somos maus sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, e dirá o Senhor, dono do ouro e da prata, tendo tudo, podendo fazer tudo. Então, o Senhor cuida da gente. Precisamos ter a nossa fé e desprender-nos do material, né? Lógico, há uma necessidade do dinheiro para pagar nossas contas, para comer, sim, mas a fidelidade, às vezes, é o dar com uma mão e tirar com outra. Ai, será que eu dou? Mas esse valor que eu estou dando, eu compraria o gás. E às vezes a gente não dá, compra o gás, mas falta outra coisa. Às vezes a gente dá aquele valor suado, apertado, não compra o gás, mas algo que poderia ter dado um defeito, não dá, o carro que está péssimo continua andando, o arroz ele acaba rendendo mais do que o normal, é assim. Isso é viver de fé. Não andamos pelo que vemos, andamos por essa fé. E essa fé, ela é manifesta nos nossos atos. 1.2, um ato de gratidão diz o seguinte: a gratidão é uma das mais nobres virtudes que deve florescer no coração do humano. Por reiteradas vezes, somos convidados a não esquecer o que Deus fez por nós. Tudo quanto temos conquistado foi com a ajuda do Senhor. Eclesiastes 5,19 diz que riqueza é um dom concedido por Deus. Por isso, nossa gratidão em forma de contribuição agrada ao Senhor. Uma das maiores expressões de reconhecimento de gratidão encontra-se na pessoa do rei Davi, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Olha que texto forte. Da tua mão te damos. Eu acho que talvez o melhor exemplo que eu tenha para remontar esse texto de Davi seja quando às vezes a gente está na rua e passa alguém vendendo determinada coisa, uma bala, sei lá. E aí você fala, quanto que é? Ah, custa R$5. Você pega às vezes 10 ou às vezes 5 mesmo, fala que tá aqui. Quando a pessoa vai te entregar, você fala, não, é para te ajudar. É uma ajuda para você. Eu não quero o produto. Fica com o produto, venda para outra pessoa, vá para casa, não sei. Mas isso é dar da própria mão. A pessoa está vendendo um serviço, você fala, aqui ó, é o valor do seu serviço, mas eu vou deixar para você. É dar da própria mão. Todas as posses que temos, a nossa saúde, tudo aquilo que está dentro da nossa casa, da nossa geladeira, da nossa despensa, o emprego que nós temos, quantos gostariam de estar trabalhando, outros não estão. É com isso que louvamos ao Senhor. É o que Ele nos deu. Nós apenas estamos devolvendo, tá? 1.3, um ato de amor para com a obra de Deus diz o seguinte: o rei Davi deixou isso bem claro quando afirmou que sua contribuição para o templo era por amor à casa de Deus e ainda de minha própria vontade para a casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Davi não iria usufruir daquele templo porque morreria antes, mas ele não estava pensando em si, mas no bem-estar da obra de Deus. Vou trazer um exemplo aqui pequeno, mas que ilustra muito bem isso. Já viu quando você está na igreja e, sei lá, as crianças estão pedindo contribuição para a festa das crianças? Aí você fica assim,
Ai, dou, não dou. Pô, mas eu não vou nem... Vou dar um dinheiro para algo que eu não vou nem participar. Ou a CIB fala assim, pô, tem como... A gente vai fazer uma feijoada para vender, para arrecadar dinheiro. Tem como você ajudar? Aí você ajuda, dá feijão, dá linguiça, dá orelha de porco. E aí, na festividade, você ainda compra a feijoada que você ajudou, né? Para melhorar aquilo tudo. É isso. Davi não estava preocupado com a ajuda que ele daria se ele usufruiria dela. Ele estava preocupado no reino, ele estava preocupado com a obra. E às vezes a gente está tão preocupado com detalhes de uma vida tão mesquinha que a gente acaba não doando nada, não ajudando em nada. Às vezes é tão pouco, às vezes é um negócio tão simples e a gente quer questionar até isso, né? Então, contribua, ajude seu irmão, ajude a obra, ajude um missionário, mesmo que você não vá ter o retorno daquilo. A gente já viu que tem, bem logo no começo lá, aquele que contribui para a obra do Senhor com as suas premissas, certamente terá os seus celeiros cheios e o lagar transbordante. Segundo ponto, como se deve contribuir? Deus é quem nos concede força, inteligência e oportunidades para conquistarmos a vitória em todas as áreas da nossa vida. Portanto, a contribuição financeira é o reconhecimento por tudo que o Senhor nos tem dado. Há pelo menos 3 formas básicas que regem a contribuição. Agora a gente vai falar da forma de contribuir. 2.1. Devemos contribuir com regularidade. Usando a expressão todo primeiro dia de semana, em 1 Coríntios 16, 2, Paulo enfatiza que a contribuição deve ser feita com regularidade, seguindo os preceitos bíblicos. Desta forma, ensina que a contribuição deve ser pessoal, constante e programada. Devemos ter regularidade e perseverança em tudo que fazemos e não é diferente com relação à contribuição. Agindo assim, a seu tempo ceifaremos. A contribuição, portanto, deve ser de acordo com os rendimentos, sejam eles semanais, quinzenais ou mensais. Meus amigos, aí um conselho, né, um toque pessoal meu. Eu tinha essa mesma dúvida. Se eu posso ofertar tudo no mesmo dia, né, além do meu dízimo, por que eu devo ofertar todo o culto? Né? Isso eu aprendi com um amigo meu, já falei em alguns outros vídeos. É melhor você separar R$30, que seja, né? Você vai 30 cultos no mês? Não, vamos supor que você vá 15 cultos no mês. E aí, todo culto você vai dar R$2. É melhor fazer isso sempre com regularidade, para que isso se torne uma rotina, para que você entenda a importância, a necessidade de sempre estar ofertando. E por que mensal? Porque às vezes a gente trabalha e recebe por mês, né? Há quem receba por quinzena, há quem receba por semana, como alguns pedreiros, né? E há quem receba por mês. Recebeu, tirar lá seus 10%. Primícia, não paga as contas primeiro, não. Tira os 10%. Primeira parte é de Deus. Depois você faz todo o restante. Creia no Senhor, não tenha medo, não duvide, não titubeie, tá? E aqui ele fala usando a expressão primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana é domingo, né? Aí há aquela divergência que sábado é o dia do Senhor, né? Devemos guardar o sábado, não domingo. Eu não tô aqui para fazer nenhum tipo de treta, mas o próprio Jesus falou que o dia foi feito para o homem e não o homem para o dia. Qual o dia de alegrarmos no Senhor? Todo dia. Qual o dia de ofertar ao Senhor? Todo dia. Qual o dia de fazer milagres? Jesus curou um monte de gente no sábado. E aí a gente vê que não há dia, não há momento, todo primeiro dia da semana. É porque a gente se reúne na igreja no domingo, né? O domingo talvez seja um dia mais acessível para todo mundo, onde as pessoas mais têm folga. Trago aqui, quase que caiu minha iluminação. Trago aqui o texto, deixa eu baixar um pouquinho para não ficar tão forte. Aí, agora sim. Trago aqui o texto de Gálatas, que foi lido no slide anterior, que fala o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se
Aí a condição, não desanimarmos. Se eu e você não desanimarmos de fazer o bem, de ofertar, de dizimar, de ajudar o nosso irmão, nós colheremos no tempo certo, no tempo próprio. Mas a gente não pode desanimar. Porque às vezes a gente desanima, às vezes a gente quer, esse mês eu não vou dar dízimo, eu não vou ofertar, estão me pedindo contribuição. Eu sei que tem mês que a gente está apertado, né? Mas a gente tem que ser fiel. Fidelidade, ela não pode estar atrelada a uma condição. Se vamos levar para um outro patamar isso. Se a fidelidade está atrelada à condição, você não é tentado por mulheres feias, vamos dizer assim, só mulheres bonitas. Feia eu não caio em tentação, não, mas as bonitas. E não pode ser assim. A nossa fidelidade ela é integral, independe de circunstâncias, tá? 2.2, devemos contribuir proporcional à nossa renda. Moisés, o grande legislador, ordenou cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. O apóstolo Paulo reitera em mesma verdade, conforme sua prosperidade. Contribuir de acordo com a nossa prosperidade permite que todos contribuam indistintamente, sem exigir que alguém contribua mais do que os outros. Deus não exige aquilo que não podemos dar. Também revela a fidelidade do cristão, quando tem que administrar o pouco, mas ao mesmo tempo mostra a generosidade e liberalidade quando administra muito. O que reparte, faça com liberalidade. Eu tive um avô, que agora quero crer que dorme no Senhor, e meu avô era muito generoso. Apesar dele não ser cristão, frequentador de igreja, meu avô, no final da sua vida, sempre aceitou oração, as pessoas sempre oravam pela vida dele, perguntavam se ele queria aceitar Jesus, ele estendia a mão dele. Eu não tenho como dizer se ele foi salvo, mas certamente Deus fez ali o seu julgamento com base na sua vida. Meu avô era uma pessoa extremamente generosa. Pense num homem generoso. O pessoal ia lá fazer obra lá na casa dele, pedreiro, e aí ele comprava, botava um café da manhã, tinha um lanchinho pros caras. O pessoal almoçava lá, às vezes falava pra minha avó fazer comida pra eles. Então, assim, isso é a marca de alguém generoso, né? Às vezes, o pessoal falava assim, alguém estava na frente dele passando as compras e falava assim, olha, felizmente isso aí não vai dar, não tenho dinheiro, deixa. Ele falava assim, não, deixa que eu pago isso para você. Meu avô era extremamente um homem muito generoso. Eu tento aprender isso, tento fazer isso dentro das minhas posses, claro. Mas isso deve ser a marca do cristão. Generosidade é você se sacrificar um pouco em prol de quem precisa, né? E demonstrando isso, demonstramos o caráter de Cristo. Cristo é generoso para conosco. Repartir, ninguém é tão pobre a ponto de não ter nada para dividir com alguém, tá? 2.3, devemos contribuir com alegria. Diz o seguinte: Deus ama ao que dá com alegria. O referido texto é bem conhecido de todos os leitores da Bíblia, cuja ordenança sobre a contribuição exige que a mesma seja feita sem tristeza ou constrangimento. Porque esse tipo de contribuição não agrada a Deus. Contribuir com alegria é contribuir de coração. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Uma motivação interna e consciente é a ação de compartilhar com alegria o que temos, sabendo que isto concorrerá para as bênçãos de outros e trará glória ao nome do Senhor. Na verdade, todas as ações da vida cristã devem ser feitas com alegria. Ir à casa do Senhor com alegria, ler a Bíblia com alegria, servir ao Senhor com alegria, exercer misericórdia com alegria e contribuir com alegria, que é agradável a Deus. Às vezes a gente fica assim, tem que dar o dízimo, né? Tem que dar a oferta. Não, irmão, Deus ama quem dá com alegria, você tem que fazer isso com alegria. A gente não pode fazer isso como obrigação. Você pode até fazer por obrigação, Deus não vai receber isso não.
faça com alegria, faça com liberalidade. O texto em Coríntios fala, cada um contribua o que propôs em seu coração. Você se propôs a contribuir com valor? Faça com esse valor, mas faça com alegria. Não faça com tristeza, não faça por obrigação, não faça com um sentimento ruim. Faça porque você gosta, você quer abençoar a obra. E é assim que devemos ser, tá? Não só isso, mas também outras coisas com alegria. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. É uma delas, né? Há uma alegria em estar com os irmãos. É essa mesma alegria que a gente deve fazer. Devemos fazer e viver para a glória do Senhor com alegria. Terceiro ponto, estamos nos encaminhando para o final. Resultado das contribuições. A contribuição financeira produz resultados maravilhosos. Vejamos alguns deles. 3.1. A contribuição é para a manutenção da casa de Deus. Em Malaquias 3:10, o alvo primeiro da contribuição era para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Mantimento refere-se a tudo que era usado no santuário. No Antigo Testamento, usava-se óleos especiais para as candeias, pão da proposição, lenha para o altar, ingredientes para o altar do incenso, animais para o sacrifício diário e a adoração. A casa do Senhor precisa da contribuição financeira tanto para ser construída quanto para ser mantida. A contribuição é o recurso que Deus estabeleceu para o sustento de pastores, missionários, obreiros, aquisição de terrenos, construção de templos, assistência social, bem como toda manutenção e expansão da obra de Deus. Dinheiro serve para muita coisa, tá? E aí, construção de templos, manutenção de templos, pagamento da conta de luz, da conta de água, funcionários se tiver, e o tão missionários, né? E o tão polêmico salário do pastor. Será que o pastor deve ter salário? Será que o pastor não deve ter salário? Coloca aí nos comentários o que você acha a respeito disso. Se puder embasar, melhor ainda. Eu vou dar a minha opinião. É lógico que nem sempre dá para pagar pastor, tá? Muitos pastores, eles desempenham uma dupla função, que é pastorear uma igreja e também um trabalho secular. Não há problema nenhum nisso. Há alguns pastores que recebem para ser pastor. E eu não vejo problema nisso. Até mesmo porque, se o pastor recebe para ser pastor, ele pode fazer aquilo de maneira integral, ele tem mais tempo para se debruçar sobre o evangelho, ele tem mais tempo para cuidar melhor das suas ovelhas. E dentro desses moldes aqui que eu citei para vocês, eu acho muito honroso e muito necessário e concordo que o pastor tenha seu salário. O que eu não concordo? Eu não concordo com super salários, né? Quer dizer, numa igreja primitiva ou numa igreja batista ou presbiteriana, enfim, o salário do pastor deveria ser o que a comunidade achar que aquele pastor deva receber. Será que ele deve receber 10 mil reais? Será que ele deve receber 5? Será que ele deve receber 2? Nem muito, nem tão pouco. Mas eu não sou contrário pastor receber, não, né? Até para que ele se dedique à obra com mais afinco e faça aquilo ali em tempo integral, de maneira melhor. Às vezes o cidadão ele sai do trabalho cansado, lê uma palavra num tempo que resta, prega, às vezes prega muito bem, mas cansado, né? Como eu posso dizer, atribulado muitas das vezes, até com problema do trabalho. Mas se ele puder fazer isso integralmente, por que não, né? 3.2. A contribuição financeira honra a Deus. Diz o seguinte: no contexto de Provérbios 3:9, fica claro que um dos aspectos primordiais de contribuir é honrar ao Senhor. Honra ao Senhor com tua fazenda e com as primícias da tua honra. O Senhor disse a Moisés: fala aos teus filhos de Israel que me tragam uma oferta. A ordenança para ofertar foi dada para a glória do Senhor e não para benefício pessoal de Moisés. Outro exemplo dessa verdade encontra-se em Filipenses 4:18, assegurando-se de que Paulo recebeu uma generosa oferta dos filipenses, e isso foi interpretado
como uma oferta de aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. Ao contribuir com Paulo, eles estavam honrando a Deus. Fica evidente esse princípio. Quando contribuímos com a obra de Deus, como com alguém que está necessitado, missões, etc., estamos fazendo para o próprio Deus. E isso foi Jesus que ensinou. A gente oferta não para enriquecer pastor, não para enriquecer uma igreja, a gente oferta para que a obra seja feita e para que seja feita de maneira melhor. Então, você na sua igreja, não sei se é assembleia, não sei se numa outra congregação de assembleia, se sede, se você é de outra denominação, será que o dinheiro está sendo bem empregado? Será que há uma transparência aí no lugar onde você congrega? Será que ele está sendo revertido? Isso precisa ficar a acesso dos membros, né? A gente precisa ver esse dinheiro sendo aplicado. Quando um irmão tem necessidade de procurar a igreja ela deve suprir. Às vezes pedindo uma cesta básica, às vezes pedindo 1 quilo de algum alimento. É para isso. A igreja é para sua subsistência, é para a pregação do evangelho, mas ela precisa também ajudar aos necessitados. Para terminar, 3.3 diz o seguinte: a contribuição resulta em abundantes bênçãos. O texto de Malaquias 3:10 nos fala de janelas abertas no céu, que se referem não apenas às bênçãos materiais, mas a toda sorte de bênçãos espirituais. Quando o crente contribui, a casa de Deus é suprida, a obra de Deus cresce, o testemunho da igreja resplandece, os povos conhecem o Senhor e a glória de Deus resplandece entre as nações. Somos reconhecidos como uma nação bem-aventurada. Isso é promessa de Deus. Compreende-se assim que a contribuição financeira é doutrina bíblica e quando é realizada de acordo com os princípios bíblicos, vindo de um coração grato, cheio de fé e com alegria, terá aprovação divina e redundará em bênçãos abundantes para o reino e, sobretudo, glória ao nome do Senhor. Não há, a gente não pode pensar que vai abençoar determinada coisa para receber de volta. O nosso maior chamamento, o nosso maior apelo para contribuir com alguma coisa deve ser esse: olha, vou ajudar porque o Senhor falou que eu devo ajudar. E ajudar com alegria e colaborar com alegria, fazendo com alegria. Mas há bênçãos, né? E essas bênçãos geram testemunho. E esses testemunhos alcançam pessoas que muitas das vezes não são crentes e falam assim: olha, como é possível? Eu sempre dou esse exemplo. Como é possível aquela senhorinha aposentada que não tem mais um marido, mas que tem um neto, recebe um salário mínimo, paga todas as suas contas e ainda dá uma mesada para o neto. Ainda, olha, vó, eu vou fazer um curso, eu preciso de tanto de dinheiro. E ela pega um pouco do dinheiro, dá para ele e dá mais um pouquinho. Olha, se você precisar de um pouco mais, está aqui. E ela vira um mês. Prosperidade talvez seja não ter em abundância, muito, né? Mas é ter para você e ter para ajudar alguém, para colaborar com alguém. Para terminar, o texto de Mateus 10:42, para ilustrar, diz o seguinte: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem, apenas por ser meu seguidor, der, ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá sua recompensa. Um copo de água fria. Olha, você serve um copo de água fria para alguém e você tem recompensa. Que maravilha! E essa é a promessa de um Deus generosíssimo, tá bom? Meus amigos, mais uma vez, muito grato em poder estar gravando essa aula para vocês. Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Deixa o like nesse vídeo, isso ajuda pra caramba. Deixa um comentário também, diga o que você achou dessa aula, dúvidas, críticas e sugestões
aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua paciência e também pela sua audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau.